Na semana passada, a nossa primeira mensagem acerca desse tema, o pastor Thiago, ele fez uma pergunta para a gente. Eu queria relembrá-la a você, porque é muito importante que toda provocação feita em um púlpito não morra aqui no púlpito, mas que ela gere mudanças nas nossas vidas no decorrer dos dias. Ele nos fez algumas perguntas, porque nós vimos que dentro do cenário de Mateus capítulo 26, nós vemos três públicos diferentes, que são os religiosos, fariseus, saduceus e os líderes da lei. Nós vemos Judas e nós vemos uma mulher ungindo os pés de Jesus. E ele fez três perguntas para a gente. Porque para os homens religiosos, quanto que Jesus valia? Nada. Para Judas, Jesus valia até 30 moedas. Mas para aquela mulher, Jesus tinha um valor tão significativo que ela entregou tudo o que ela tinha aos pés de Jesus. Esse é um aprendizado sobre como nós deveríamos nos comportar em relação a quem Cristo é e como Ele se revela a cada um de nós. E estudando a respeito desse capítulo, a gente vê que o andar da carruagem leva Jesus e os seus discípulos até a última Páscoa. A última Páscoa, como nós conversamos há algum tempo atrás, a gente vai falar, ela tinha um significado cultural para aquela época. Então, quando eles fizeram o jantar, Jesus pediu para que João e Pedro achassem um homem que pudesse fazer uma mesa para Jesus. Isso é mais descrito em detalhes em Lucas. E a gente vê que Jesus ele se assenta à mesa na Páscoa para fazer a ceia daquela comemoração com os seus discípulos. E ele começa a dar algumas instruções para os seus discípulos. Ele fala a respeito da sua morte. Mas o que me chama a atenção, pegando como ponto de partida a nossa última pregação, é o versículo 28. Ele dá as instruções acerca do novo significado da Páscoa e da ceia para os seus discípulos. Mas no versículo 28 ele diz, porque este, fazendo alusão ao vinho, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Você não precisa ser formado em medicina, nem ter estudado anatomia para saber que o sangue representa a vida. E a entrega dele representa a morte. Na cultura judaica, a entrega do sangue tinha um peso de sacrifício ritual. Como assim? Para eles, o derramamento do sangue era como um significado para satisfazer a justiça de Deus. Deus, ele exige de nós um certo comportamento. Nós vamos falar a respeito disso nessa manhã. E para a cultura judaica era muito claro para eles que qualquer forma de derramamento de sangue significava que aquela atitude representava uma satisfação da justiça de Deus. Só que quando a gente estuda o sacrifício de Jesus da cruz, a gente não pode enxergar como um ato de melancolia, como às vezes a gente enxerga, mas Judas traiu Jesus, mas os líderes religiosos o pegaram. Em João, no capítulo 10, dos versículos 17 a 18, Jesus ele deixa claro que ninguém roubou dele a vida. Ele mesmo a entregou naquela cruz. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus foi entregue antes mesmo da criação do mundo. Então, a decisão pela cruz, ela não foi um reflexo de como as pessoas o enxergavam, ou como se Jesus falou, já que ninguém me aceita, né? Ó Deus, ó céus, como eu preciso da atenção desse povo, eu vou morrer na cruz para que eles me enxerguem. Não. Ele tinha racionalidade, ele tinha convicção de que a vida dele não foi tirada. Ele mesmo a deu naquela cruz, antes mesmo da criação do mundo, como uma forma deliberada de perdão de pecados. Só que o que chama a minha atenção no versículo 28 é que quando Jesus ele fala, esse é o meu sangue que é derramado por vocês, esse contexto, essas mesmas palavras que Jesus utiliza, ele faz uma alusão a Êxodo, capítulo 24, versículo 8.
que é quando Moisés ele faz uma aspersão de sangue sobre o povo em um determinado momento na história do povo hebreu, judeu. O que isso significa? Quando nós falamos sobre a relação de sangue, nós ligamos diretamente ao perdão de pecados. Mas quando Jesus faz essa conexão e diz: esse é o meu sangue, entregue em favor de vocês, e a gente olha para Êxodo no capítulo 24, essa atitude de Moisés, ela não é uma atitude relacionada somente ao perdão de pecados. Quando Moisés, no capítulo 24, versículo 8, faz esse movimento em direção a um povo, a gente chama essa atitude de sangue da aliança. Esse sangue derramado no povo, naquela época, ele não tinha um significado somente como perdão de pecados. Aquilo a gente chama que era um ato de ratificação. Sabe o que isso significa? É como se eu e você estivéssemos assinado um acordo, um contrato, e fosse necessário um selo para ratificar aquele contrato. Então, quando o Senhor falou com Moisés: eu os considero meu povo, o Senhor pede para que Moisés derrame o sangue do sacrifício, o sangue da aliança sobre eles, mas nesse momento, ele não fala que aquele sangue representava o perdão dos pecados. Aquele sangue derramado naquele momento transforma aquele povo como propriedade exclusiva de Deus. Eles fizeram uma aliança, porque o nosso Deus, ele é um Deus que se comunica através de alianças. Só que o que acontece? Uma vez que aquele sangue foi derramado sobre aquele povo, a relação de Deus com a humanidade, ela tinha um crivo. Se eles obedecessem, o sangue representaria justificação. Se eles desobedecessem, o sangue aspergido sobre eles seria uma testemunha que a penalidade deles seria a morte. Então, quando Jesus, aqui no capítulo 26, durante a ceia, ele fala que aquele vinho representa um sangue derramado como uma nova aliança, ele está falando que aquilo representava o quê? Hoje eu estabeleço uma nova aliança com vocês, tendo como ponto de partida não a forma como vocês se comportam diante de mim, mas o meu próprio sacrifício. O que isso significa? Ele sabia, gente, que eu e você não ia conseguir sustentar a aliança. Ele sabia que eu e você não seríamos capazes de sustentar a nossa aliança com ele. É por isso que ele disse: a partir de agora, já não é mais o sacrifício de um animal que ratifica a minha aliança com vocês. Eu mesmo me entrego como um sacrifício e o meu sangue sela a aliança que eu tenho com vocês. A gente precisa partir do princípio que o nosso Deus, ele é um Deus santo. Quando a gente fala a respeito de santidade, a gente precisa entender que a santidade de Deus não é uma coexistência em relação ao mal. A santidade de Deus significa que ele não tem em si mesmo nenhuma parte com o pecado. Em Deus e na sua presença não existe nenhum tipo de relação com aquilo que não é bom. Essa ideia, isso eu acho extremamente importante, mas essa ideia de bem e mal, ela não é uma ideia bíblica. Talvez você não saiba, mas a maldade do homem e o pecado da humanidade não é antagonismo à santidade de Deus. Essa ideia de bem e mal como antagônicos foi uma ideia filosófica trazida por Platão. Platão tratava o bem e o mal como antagonistas. Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus, ele não é antagônico ao pecado. Deus, ele é superior ao pecado. É por isso que ele não pode coexistir com nada que fira a sua identidade. Deus, ele não tem parte com o pecado, não é porque é um capricho da parte dele, mas ele não tem parte no pecado porque ele é um Deus completamente santo e ele existe em si mesmo, com plenitude de tudo aquilo que é bom. Mas a gente vê que o pecado, não sendo um antagonismo
de quem Deus é, sabe o que pecado é? Gênesis capítulo 3 nos ensina que pecado é resultado da minha e da sua rebeldia. O pecado, ele não é só uma atitude moral. O pecado, ele é uma condição ontológica em relação a quem Deus é. Porque quando nós tratamos o pecado somente como uma condição moral, nós estamos falando que pecado são os nossos comportamentos. Mas pecado nada mais é do que nós nos tornarmos inimigo de Deus. E quando em Gênesis, no capítulo 3, Adão escolhe pelo pecado, o que ele está fazendo? Ele está se tornando hostil em relação a quem é Deus. O pecado, ele nos torna hostis. Muito bom. O pecado nos torna hostis em relação a Deus. Quando a gente fala sobre uma condição ontológica, faz sentido o fato de que nós não conseguimos conhecer a Deus se não nascemos de novo, porque o homem natural, na sua natureza, ele é alienado em relação a Deus. Você não consegue explicar e compreender Deus pela sua razão, porque a nossa razão se tornou rebelde em relação a Deus. Desde Gênesis capítulo 3, a condição do homem é uma condição alienada a respeito de quem é Deus. É por isso que nós não podemos conhecer Deus por meio de instituições religiosas. Por quê? Porque se nós conhecemos Deus por meio de instituições religiosas, ele tem um valor de 0 para a gente. Porque quando nós olhamos para esse modelo de relacionamento, o que acontece? A gente começa a produzir boas obras como uma forma de justificação e aceitação diante de Deus. Só que a gente não percebe que o ponto de partida da nossa fé se tornou a nossa performance. Aquilo que nós entregamos diante de Deus se torna o que nós sabemos e o quanto nós reconhecemos o sacrifício de Jesus. Ou ele pode ter um valor de até 30 moedas para a gente. Por quê? Porque ele é experiencial. Enquanto eu tenho a experiência, enquanto é tátil, eu permaneço. Quando deixa de ser tátil e experiencial, deixa de fazer sentido. Ele tem um valor de até 30 moedas. Se ele não fizer como eu quero, ele não serve para mim. Só que um dia o profeta Daniel, ele estava conversando com Deus a respeito de um rei que se chamava Belsassar. E Deus, ele virou para Daniel e falou assim: eu quero que você fale para esse rei que todos os homens e mulheres de todos os tempos, eles foram pesados diante da minha presença e todos eles foram achados em falta. Não há um homem que seja digno de ser salvo pelas suas próprias mãos. Porque tudo aquilo que nós fazemos a partir de uma alienação que nós temos de quem realmente é esse Deus. Por quê? Porque quando nós entendemos o que significa depravação total, que é a nossa condição em relação a quem é Deus, a gente entende que todas as nossas faculdades emocionais, psicológicas, a nossa razão, os nossos prazeres, o nosso espírito, a gente tende sempre a satisfazer a si mesmo. A depravação total, ela mostra que a natureza normal do homem aponta para o seu próprio ego. E ego é uma linha. O ego, ele pode ser super inflado, como ele também pode ser desinflado. Quem se sente superior demais e quem se sente inferior demais é refém do ego. Porque a não necessidade do ego é satisfação em quem é Deus. Porque a gente não precisa de aprovação de ninguém em relação à nossa identidade. Só que o que acontece? Romanos, capítulo 6, no versículo 23, se eu não me engano, ele diz: pois o salário do pecado é a morte, mas
a dádiva, o carisma, a graça ou o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como Deus ele é justo, a gente precisa entender que ele não pode fazer vista grossa ao pecado. E eu repito que pecado não é só atitude moral, pecado é condição natural, da natureza do homem. Mas, se Deus ele é justo, ele não pode ferir a sua própria natureza. Porque se ele ignorasse o pecado, ou seja, desde o início, a queda lá em Gênesis, ele ignorasse o pecado, ele estaria indo contra o seu próprio caráter. Por quê? Porque Deus ele é justo, e se ele definiu o pecado como inaceitável, ele disse que a penalidade do pecado é a morte. E se a penalidade do pecado é a morte, ela precisa ser paga. Se o pecado é uma condição de rebeldia e alienação em relação a Deus, e um dia ele instituiu que a penalidade do pecado é a morte, e ele é justo, ele não pode negar a si mesmo, você vai concordar comigo que essa penalidade precisa ser paga. Alguém precisa morrer por conta do pecado. Só que, quando Jesus, Mateus capítulo 26, versículo 28, ele traz esse cálice diante dos seus discípulos, ele está dizendo para eles que a partir daquele momento ele traz um novo significado em relação à penalidade que absolutamente todos os seres humanos deveriam receber, que é a morte. O que ele fala é, gente, relaxa. Porque a penalidade que era para vir sobre vocês, eu a carrego na cruz. Eu me entrego como um sacrifício no lugar de vocês, porque somente um modelo poderia satisfazer plenamente a vontade de Deus de tratar o pecado de uma vez por todas, que era um modelo perfeito. Só um modelo que não tivesse pecado poderia satisfazer a justiça de Deus. Isso significa, gente, que nem eu nem você teríamos capacidade intelectual, ontológica, espiritual, emocional para satisfazer o que nós chamamos de justiça de Deus. O sangue de Jesus, ele representa esse pagamento da dívida. Ele não está falando, gente, relaxa, paguei o preço e agora você pode viver do jeito que você quiser. Não tem problema, vivam a vida adoidada. O que ele está dizendo é o problema. A raiz da natureza foi resolvido na cruz por mim mesmo. Ou seja, nós precisamos de perdão na cruz, porque a nossa dívida é impagável pelas nossas mãos. A gente não consegue produzir a Deus nada que justifique sermos salvos por aquilo que nós fazemos. É por isso que nós levantamos as nossas mãos. O reconhecimento de que é digno é um reconhecimento de que, cara, só Ele conseguiu fazer algo que eu nunca teria capacidade de fazer. Então, quando a gente canta quem mais é digno, não é simplesmente um ato robótico ou automático, é reconhecer, cara, quem um dia pode ou poderia ser considerado digno de satisfazer a justiça de Deus? Eu não posso. E você também não. Quem mais é digno? Só Ele. Só Ele é digno, porque a nossa natureza, o fato de nós, por natureza, estarmos alienados em relação a Deus, é natural nós decidirmos pela distância. É natural todas as nossas faculdades emocionais penderem para o que nós chamamos de o nosso bel prazer. Tudo gira em volta do prazer que nós temos e nós reconhecemos. O que isso traz, gente? Que Deus... E por isso que eu falei, gente, me chama muito a atenção Mateus capítulo 26, porque olha que interessante. Versículo 28, ele diz assim: porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados. Quando a gente olha para a nossa vida de uma forma vertical em relação a Deus,
Então eu estou aqui e Deus está aqui. E eu entendo que a minha condição natural é a morte. Aí gente, experiência pessoal, né? Mas me dá um desesperinho. Porque quando a gente fala de morte, não é somente morte física. Talvez a gente não entenda hoje, porque a palavra de Deus diz que a criação, ela anuncia os grandes feitos do Senhor, e quando nós olhamos para a criação, nós conseguimos ver a glória de Deus. Nós temos o que nós chamamos de graça comum, que é o fato do sol nascer para o justo e para o injusto. O que isso significa? É que Deus está aqui. Mas morte é um lugar onde Deus não está. Morte não é só morte física. Morte é o lugar onde Deus não está. Então talvez a gente tenha dificuldade de entender porque Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, Ele está aqui. Mas a nossa dificuldade intelectual de entender isso é porque a gente não consegue entender que morte é o lugar onde Deus não está. Por isso que a vida eterna é essa, que te conheçam, ó Deus. A vida eterna nada mais é do que conhecer a Deus na eternidade. Ontem nós estávamos na sala de oração e eu achei interessante que sempre antes da sala de oração nós tiramos um tempo com todas as pessoas que servem para falar a respeito do que Deus falou com elas sobre esses últimos dias, daquilo que Deus tem para a sala. E o Luan, ele trouxe, a gente estava falando a respeito dos atributos do céu, e o Luan, que é um dos nossos jovens, ele falou, cara, esses dias eu aprendi que os seres viventes, quando a gente olha para Apocalipse, eles têm 6 olhos. É porque existe tanta glória em Deus que se eles tivessem só um olho, eles não conseguiriam alcançar. Eles veem a Deus, e se eles tivessem só 2 olhos, eles não teriam capacidade de ver a Deus. A vida eterna é ver a Deus. Então quando a gente olha e fala, cara, a vida eterna é ver a Deus, e Deus, ele não coexiste com o pecado, e a morte, o salário daquilo que eu tenho por viver uma vida alienada a quem é Deus, é a morte, é o distanciamento de quem é Deus e da sua presença. Quando Jesus, ele diz que o seu sangue, ele foi entregue como sacrifício, a gente precisa entender que o sacrifício, que o perdão é um sacrifício. Porque se Deus fosse movido pelos seus sentimentos, Ele não perdoaria ninguém. Deus decidiu abrir mão do seu direito, quando decidiu perdoar a humanidade. Você sabia disso? Deus decidiu abrir mão do direito que Ele tinha, quando Ele decidiu perdoar a mim e a você. É por isso que o perdão, ele não é um esquecer. Deus não é esquecer. É um sacrifício. Perdoar é um sacrifício. Jesus, ele disse em Mateus 26, 28, que o sangue dele derramado, ele não somente confirma a aliança. O sangue derramado e o motivo pelo qual nós ceiamos não é só pela nova aliança, mas é por quê? Porque ele, como um ato sacrificial, perdoou os nossos pecados. Por quê? Porque a gente não merecia. Você pode ser bom, meu amigo? Bom. Ainda assim, a sua condição ontológica é de inimizade a quem é Deus. Então nós precisávamos de pecado. E Deus, ele não foi movido por capricho. O perdão de Deus em relação ao Mateus e a cada um de vocês foi uma decisão sacrificial. Ele escolheu não dar a nós aquilo que nós merecíamos. Traduzindo, misericórdia. Só que o que me é interessante em relação a isso é que eu acredito que você concorde comigo que isso é extraordinário. Não há nenhuma necessidade em nós de sermos justificados, porque no sacrifício de Jesus houve plenitude de satisfação daquilo que Deus esperava. Só que, durante a trajetória de Jesus, ele deixou alguns princípios para os seus discípulos de como o Pai pensa. Então,
Se a gente olha para as parábolas, se a gente olha para quando Jesus instrui os seus discípulos, todo momento que Jesus fala para os seus discípulos, ele está querendo ensinar a eles o princípio de como é a forma como Deus pensa. Então o Sermão do Monte é como Deus pensa. As parábolas é como Deus nos enxerga. Todas as vezes que Jesus ele conversa com os seus discípulos, ele quer ensinar o que, meu irmão? O meu padrão é diferente do seu. Mateus 18 me chama a atenção, porque dos versículos 21 ao 35, ele traz uma parábola que me confronta. No versículo 21 ele diz: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? Daquele jeitão de Pedro: 7 vezes? Jesus respondeu: não, meu amigo, 7 vezes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 70 milhões de moedas, ou 6.000 denários, ou 10.000 talentos, depende como está aí na sua Bíblia. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-lhe pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Versículo 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Eles foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei a sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso você não devia ter misericórdia do seu companheiro como eu tive misericórdia de você? Irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Quando Jesus diz que o reino dos céus é semelhante, ele não está dando uma lição de moral em Pedro, mas ele está falando: Pedro, a dinâmica no céu é completamente diferente do que você está querendo me propor. E é interessante porque esse diálogo, ele é resposta de um diálogo acima, quando a gente fala sobre disciplina e correção. E a gente vê que Pedro fala: cara, é difícil conviver com pessoas. Pedro, ele tira uma análise: gente, dá trabalho. E aí ele tenta de alguma forma falar: cara, gente, dá trabalho, eu preciso entender até que ponto eu posso perdoar alguém. Na cultura judaica, eles falavam que você poderia perdoar uma pessoa até 3 vezes. Então a medida do perdão na cultura judaica era 3 vezes. Então se ele errou com você 1, 2, até 3 você pode perdoar. Na terceira, irmão, é tchau e benção. E aí Pedro fala: cara, agora é o meu momento de brilhar. Eu não vou falar 3, eu vou falar 7. Porque para ele 7 era o número da plenitude, o número cheio. Então fala: Deus, Jesus, eu sei que os caras perdoam até 3. Deixa eu te perguntar, a gente, nós, nosso time aqui, lado a lado, 7 vezes? Aí Jesus diz: não, Pedro, a sua medida, ela ainda é relacionada ao que você espera dessa pessoa. Eu vou te dar uma nova medida. Perdoe até 70 vezes 7. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo: o perdão, ele é abundante e ele é constante. Só que a gente vê que Pedro, ele tem um certo orgulho. Por quê? Porque ele não perguntou: Jesus, até quantas vezes meu irmão pode me perdoar? Não, ele perguntou: Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar alguém?
tem uma raiz de orgulho ali em Pedro, porque ele poderia perguntar: até quantas vezes alguém pode me perdoar se eu errar com ela? Ele fala: Jesus, eu não vou errar, você sabe que discípulo número 1, né? Tá ali todo discípulo do mês, tá lá a fotinha de Pedro, sabe que João tenta, mas ele tá sempre em segundo. Você sabe que eu nunca daria um relaxo. Então, até quantas vezes eu preciso perdoar? Jesus, ele reconhece que tem uma raiz de orgulho, e isso é muito comum. Porque às vezes nós nos esquecemos o tamanho da dívida que nós temos com Deus. E nós tratamos a dívida que o outro tem com a gente de uma forma orgulhosa. Historicamente, um único talento, ele equivalia os 6.000 denários, na verdade, um único talento. Eu falei com vocês sobre 10.000 talentos. Um único talento, ele representava o salário de 20 anos de um trabalhador comum. A gente não está falando de lucro, a gente está falando do bruto. Um único talento representava 20 anos de trabalho. E Deus, ele fala que um homem devia 10.000 talentos. O que ele usa? Ele está falando de uma dívida que era impagável. Ele utiliza uma hipérbole para falar que existia uma dívida que não dava para pagar. Só que depois ele utiliza um outro exemplo, que são 100 denários, que comparado a essa, você vai concordar comigo que é uma quantia insignificante. Por quê? Porque ela representava cerca de 3 meses de trabalho. E o que acontece? Quando Jesus, ele fala: Pedro, deixa eu te explicar uma coisa, a dinâmica no reino dos céus e como a gente enxerga o perdão é diferente da forma que vocês enxergam. Ele fala: o reino dos céus é semelhante a determinada parábola. O que ele está querendo dizer? Pedro, você me devia 6.000 denários. Eu perdoei a sua dívida porque ela era impagável. Alguém fez algo a você que custava 100 denários e você não perdoou. Se nós lermos o último versículo desse texto, nós aprendemos uma coisa. O que Deus estabelece? Ele fala: Pedro, eu tenho graça e abundante graça sobre você. Só que se você quiser tratar o outro sob um regime de lei, eu vou tratar você assim também. Então, como você espera que eu te trate num regime de graça, se você trata o outro num regime de lei? O que ele diz aqui é: Deus é um Deus de padrão. Como você trata o outro, eu vou tratar você. Então, se você espera que eu perdoe os seus pecados, você precisa aprender a perdoar também. Porque se você espera que eu te perdoe, mas não desenvolve a capacidade de perdoar, você está definindo o padrão da nossa relação. É um padrão de regime de lei. Então, se você espera justiça humana, eu trato você com justiça humana. Se você espera justiça divina, eu trato você com justiça divina. A gente não pode esperar uma medida de Deus e tratar as outras pessoas com uma outra medida. É por isso que o tema da nossa palavra de hoje é a mesma medida. Nós precisamos entender que Deus, ele é um Deus de padrão. A palavra perdão, ela deriva de uma raiz que ela fala sobre plenitude. Então, quando Jesus, ele fala de perdão, ele não está falando sobre coisas progressivas, ele fala sobre plenitude. Uma situação completa. E a gente pega como exemplo o próprio Jesus, em Mateus capítulo 26, que ele diz que o perdão, ele era o quê? O perdão, ele era um sacrifício. Eu não quero, de forma alguma, minimizar a história e a trajetória de cada pessoa aqui, porque eu sei que nós temos trajetórias que nos trouxeram de medidas em medidas, anos e anos, e o fez sentar nessa cadeira. Mas a gente precisa entender que o perdão, ele não é emocional. O perdão, ele não depende se eu me sinto pronto para perdoar. O perdão, ele é uma atitude sacrificial. Porque o perdão, ele não é uma desculpa. Sabia que a gente confunde perdão com desculpa? Se você faz alguma coisa para mim, que na verdade, se você chega e me fala assim: Mate, desculpa por ter, desculpa por ter pisado no seu pé. Cara,
a desculpa, ela é relacionada, a palavra desculpa, ela é relacionada a algo que não teve culpa. Então nós pedimos desculpa a alguma pessoa sobre uma situação que não há culpa. Então tipo assim, cara, olha, eu acho que você me interpretou mal e tal, etc. Cara, me desculpa. Agora, perdão não. Gente, perdão tem culpa. Quando nós desculpamos alguém, a gente fala sobre situações que foram mal compreendidas. Perdão não, perdão tem responsável. Só que o padrão do céu não é um padrão de desculpas, o padrão do céu é um padrão de perdão. O perdão, ele não pode depender de como nós nos sentimos em relação a ele, porque se o perdão, ele depende de como nós nos sentimos, a gente espera que haja uma justiça feita em relação àquilo que nós gostaríamos que fosse do nosso jeito. Então, independente do grau da situação que nós precisamos perdoar, a verdade é que como a natureza humana, ela é antagônica ao caráter de Deus, é natural que a gente espere morte. É natural que a gente espere que a pessoa, não, mas como assim eu vou ter que perdoar essa pessoa? Mas e ela não vai sofrer? Como assim não? Todo mundo precisa saber o que ela fez para mim. Não, como assim eu vou ter que perdoar? Você tá louco? O cara machucou a vida. Não. E aí o que acontece? A gente começa a se comportar como se nós fôssemos o parâmetro do perdão. Você se torna a régua do perdão quando você fala que a sua justiça é melhor que a de Deus. Porque quando nós esperamos que haja um resultado em relação, e na grande maioria das vezes não é um bom resultado, mas nós esperamos que haja um resultado em relação ao que nós temos de expectativa sobre alguém que um dia nos feriu, a gente está falando o padrão de Deus é insuficiente, eu vou estabelecer um padrão melhor. Crucifica. Quando nós deixamos de perdoar alguém, a gente está falando que o nosso padrão é superior ao padrão de Deus. Só que Deus estabeleceu um padrão, Ele disse, é necessário perdão. O perdão, ele é o padrão de Deus, porque ele é sacrificial. O perdão sendo sacrificial, ele mata na gente o nosso desejo de vingança. E o nosso desejo de ser indenizado por aquilo que foi feito. Quando nós não perdoamos, nós queremos a vingança ou a indenização daquilo que foi feito contra nós. Só que se fosse esse o padrão, nós estaríamos lascados. Porque Deus fala, define o teu padrão. Se o seu padrão é esse, é dessa forma que o meu pai vai enxergar você. A gente precisa entender que existem duas diferenças muito grandes. O perdão é um ato sacrificial de fé relacionado ao quanto eu entendo que Deus ele me perdoou. As consequências de uma determinada atitude que exige perdão não é nossa responsabilidade. Em nenhum momento na história, na Bíblia, na palavra de Deus ou nas instruções de Jesus, ele disse que nós não seríamos responsáveis por aquilo que fizemos. Mas são duas coisas diferentes. Só que quando você atribui elas a uma mesma coisa, você não quer perdoar porque você quer que a justiça seja feita do seu jeito. Só que Deus fala, cara, perdão é uma coisa. Consequência daquilo que foi feito é outra. Não é antagônico. É a mesma coisa. Ah, mas se Deus ele é justo, como é que ele vai ser bom? Ele é justo, ele é bom. Porque um atributo não nega o outro. Então o fato de Deus estabelecer um padrão de perdão não significa que nós não vamos ter as consequências se nós ferirmos alguém. Mas não é nossa responsabilidade definir o padrão da consequência. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 fala sobre isso. Ele fala sobre taças e harpas. Ele fala que existe uma justiça divina.
que ela é feita a partir da oração dos santos que enchem uma determinada taça. Então a oração dos santos, ela enche as súplicas dos santos, que é isso: Deus, eu fui ferido, eu perdoo, porque o perdão é um ato sacrificial, mas ele também é um ato de fé. E essas orações, elas enchem uma taça que é chamada taça da justiça de Deus. Ela não é uma taça longa, ela é uma taça rasa. Eu até brinquei com a Rafa quando ela me perguntou, que é tipo, é uma taça para comer sucrilhos. Por quê? Porque o significado dessa taça é que Deus, ele não demora para fazer justiça ao seu povo. Só que da mesma forma que nós lemos aqui no versículo 30, às vezes a gente não está disposto a esperar que a justiça de Deus seja feita, e aí a gente estabelece a nossa justiça. Só que o problema é que esse texto de Mateus 18 mostra que existem duas nuances que são muito importantes. A primeira delas é o padrão que nós estabelecemos em relação ao perdão que damos, é o padrão que Deus estabelece em relação a gente. Só que tem um ponto aqui que ele é muito importante, e aqui eu vou caminhando para o final da mensagem. Você talvez não entenda que o maior prejudicado por não perdoar é você. O maior prejudicado por não perdoar como uma atitude de fé é você. Porque Mateus 18 diz que quando aquele homem decidiu não perdoar a dívida, o que aconteceu com ele? Ele foi preso. Quando nós não perdoamos, nós nos tornamos refém das nossas amarguras. A gente fica preso num lugar aonde a gente não consegue sair, a gente não consegue entender. Parece que a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se parece que você está indo super bem, mas do nada se lida com essa situação e ela te despenca. Por quê? Porque enquanto o perdão ele não é liberado, ele te prende. O perdão, ele é a falta de perdão, ele é uma prisão de amargura. Você se torna uma pessoa amarga, porque você espera que seja feito aquilo que você gostaria. O maior prejudicado quando nós não perdoamos as pessoas somos nós, porque ele atua como um veneno que vai corroendo a gente por dentro. E sem perceber, você perdeu a sua sensibilidade de entender o tamanho do sacrifício da cruz. Você perdeu a sensibilidade de entender o que foi feito naquele madeiro. Por quê? Porque você não conseguiu estabelecer esse padrão na sua vida. Você não consegue perdoar, aquilo te prendeu. Então, é difícil. Eu não falo que não é difícil, mas é libertador. Eu lembro que quando eu tinha 14 até uns 18 anos assim, gente, eu era terrível. Eu era terrível. Nessa época os meus pais eles já eram divorciados, então o que eu fazia? Eu falava pro meu pai, eu vou dormir na minha mãe. Aí eu falava pra minha mãe, eu vou dormir no meu pai. Eu não dormia na casa de nenhum dos dois. Só Deus, em sua graça, sabe onde eu estava. Eu dei muito trabalho para eles, mas graças a Deus, aprove o Senhor de me encontrar. Mas eu percebi que durante essa trajetória, eu desenvolvi uma relação ruim com meu pai. Eu desenvolvi uma relação ruim com ele. Eu tinha expectativas dele, ele tinha expectativas em mim, só que eu era terrível e a gente desenvolveu uma relação bem ruim. Eu lembro que com 18 para 19 anos, eu entreguei a minha vida para Jesus. E os meus primeiros meses, assim, cara, era muito difícil entender as coisas, sabe? Eu tinha muita vontade, mas eu tinha dificuldade em algumas coisas. E eu percebi que essa dificuldade, ela vinha do fato de que eu nunca tinha perdoado meu pai. Eu falei, cara, eu preciso perdoar meu pai, velho. E eu não posso esperar me sentir pronto para perdoar alguém. Porque se eu esperar me sentir pronto para perdoar alguém, a gente não vai perdoar ninguém. Porque o natural do homem é o quê? Vingança. Eu quero que seja feita justiça para mim. Só que o perdão, ele liberta. Eu lembro que um dia eu estava com o meu pai e a gente estava conversando e eu falei com ele. Eu lembro que nessa época ele nem ia na igreja.
Eu e meu irmão, nós tínhamos voltado antes na minha antiga comunidade local. Eu falei, cara, eu preciso perdoar o meu pai, porque eu desenvolvi uma relação ruim com ele. Eu lembro que naquele dia que eu falei, Deus, eu libero perdão sobre o meu pai, sobre a nossa relação, aquilo é o que a gente precisa fazer. Então, se você tiver uma lição de casa, para hoje é atitude de fé. O perdão, ele é uma atitude de fé. Você precisa dizer, eu libero. Aquilo mudou a forma como eu enxergo a Deus. Aquilo mudou a minha consciência de paternidade de Deus. Aquilo mudou como eu enxergava o sacrifício de Jesus. Aquilo mudou completamente a minha família naquela época. Aquilo fez com que o meu pai voltasse à igreja naquela época. Aquilo fez com que alguns anos depois a minha família também tivesse encontros novamente com Jesus. Mas eu percebi que não é por uma performance, não, foi porque era necessário perdão. Então, às vezes, você espera que algo seja feito, mas ainda não foi liberado o perdão. E eu preciso te lembrar nessa manhã que o perdão, ele é vertical e ele é horizontal. A cruz, ela representa essa relação. Da mesma forma que nós somos perdoados por Deus e Ele não faz jus aos nossos erros, Ele nos olha a partir do agora, Ele nos dá uma nova natureza. Às vezes o que nos prende numa raiz ali de amargura, você fala, meu Deus, eu não consigo sair daqui, é porque talvez você nunca liberou perdão. E enquanto você esperar que a justiça seja feita na sua medida, essa falta de perdão vai continuar te mantendo preso. Porque não é você que define o padrão de Deus em relação a outra pessoa. Porque quando nós queremos definir, a gente fala que o nosso padrão é melhor que o dele. Quero te convidar a ficar de pé.